Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo Acadêmico. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a professora Alana Vasconcelos, que vai falar sobre o que, professora? Global Summer. Muito bem, muito obrigada pela participação de antemão. Eu que agradeço. É um prazer tê-la aqui. E para a gente começar, professora, eu queria que a senhora explicasse para a gente como foi a experiência e como surgiu essa oportunidade. Bom, Tiffany, quando a gente fala de Global Summer, a gente precisa entender que é um programa criado pela Universidade Católica Autônoma de Puebla, que é a UPAEP. Essa universidade tem um convênio já há muitos anos com a nossa instituição, e até então, esse ano, somente os alunos tinham a oportunidade de participar do intercâmbio. Foi quando surgiu aí a oportunidade dos professores também estarem envolvidos nesse processo de intercâmbio. A universidade ela fica no México, em Puebla, no México, e em outras cidades do México também, como a gente também funciona aqui, né, com os nossos diversos campi. E aí o que acontece? Abriu-se um edital onde foi possível qualquer professor da nossa universidade participar. E esse edital, ele previa a participação a nível global de outras instituições parceiras da universidade, que são mais de 50 instituições parceiras. Depois desse processo todo, onde nós tivemos que enviar o nosso currículo, né, a nossa avaliação também enquanto professores dentro da instituição, que inclusive a gente até reforça, né, como é importante a avaliação dos alunos também para com os professores nesse processo, porque é um processo que nos ajuda a melhorar constantemente. E depois dessa seleção, eles fazem o pronunciamento dos professores que passaram a nível global, e tivemos a surpresa de, dentro da universidade, e no âmbito do Brasil, na verdade, 3 professores serem da nossa instituição. Nossa, que legal. E eu fui uma das professoras selecionadas, fomos todas mulheres, foram 3 mulheres ao total, né, e eu fui uma das professoras contempladas aí no edital. Professora, que legal, parabéns, inclusive, né? Obrigada. Entrando nesse meio, eu queria que a senhora falasse um pouco como foi a experiência de ensinar nesse meio internacional. Muito desafiador, Tiffany. Imagino. Primeiro porque nós estamos imersos em outro país, é outra cultura, né? E lá eu não estava falando português, eu estava falando espanhol, e tudo que eu fazia eu tinha que lecionar, né? Eu tinha que, não foi só ministrar aulas, mas na verdade nós tivemos a oportunidade de estar tanto com alunos da graduação, da pós-graduação, né? Do estrito sensu também, e aí estrito sensu quando a gente fala de mestrado, doutorado, para a comunidade externa também, entrevistas em rádio. Então era aberta para toda a comunidade, né, deles, e é desafiador quando você sai da sua zona de conforto, né, e se coloca num ambiente totalmente novo, com pessoas que têm outra postura de vida, outra forma de viver, outra forma também de estudar, né, e de se colocar aberto para a aprendizagem. Mas apesar de todos os desafios culturais, porque o México é incrível em termos de cultura, tudo é muito rico, né? Eles valorizam demais a história deles, e em cada detalhe a gente percebe isso. E quando a gente fala desse processo, a gente falou também não só das aulas, mas de eventos, né, palestras, esse formato também da gente poder estar na comunidade e conhecer um pouco da cultura deles. Então, todo final de semana a gente teve a oportunidade também de estar fora da sala de aula e conhecer a cultura. Então, acabamos visitando vários espaços, né, museus, e a gente podia aprender que existe muito mais do que o que a gente pensa e que dá para a gente ampliar os nossos horizontes quando a gente fala de conhecimento. Por isso que a gente sempre diz, né? Não tenham medo de explorar, porque às vezes a língua se coloca como uma barreira, mas estando lá, a primeira semana é mais desafiadora, mas a partir da segunda semana a gente já começa a falar, né, que nem percebe que está falando. E eles nos dão, inclusive, esse feedback, né? Perfeito. Olha, vocês estão falando muito bem, né? Parecem até que já são mexicanas. Caramba, que legal. E é um momento rico de aprendizagem em todos os sentidos. Com certeza, eu acredito, prof. Inclusive, a senhora citou muito sobre cultura, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco nessa questão, como a cultura mexicana, né, que é tão rica, ajudou no crescimento pessoal e profissional da senhora também.
Primeiro que abre novos horizontes e perspectiva de vida, porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo, né, e parece que só existe, por exemplo, Aracaju, só existe Sergipe, mas quando a gente fala de processo educacional, nós estamos falando de uma aprendizagem que ela não tem barreiras, ela não tem um fechamento, né, ela não é um círculo fechado, e a gente tem a oportunidade de sempre estar aprendendo coisas novas, então a expansão da própria língua, né, de você aprender outro idioma, aprender e colocar em prática, porque nós já sabíamos, tínhamos o conhecimento do espanhol, mas nós não tínhamos tido a oportunidade de estar, né, numa comunidade que tem aquele idioma como seu idioma nato ali, né, e principal. Então, a gente aprende muito a dominar essa língua estrangeira, como também outros aspectos educacionais da cultura deles, como é que eles vivem, né, como é que estão os processos, por exemplo, de comunicação que eles utilizam, né, eu ministro aula, por exemplo, para jornalismo e para publicidade e propaganda, então, como que o currículo deles se compara com o nosso, né, como é que eles enxergam, por exemplo, a atuação do jornalista e do publicitário no âmbito do México, por exemplo, que é diferente, com políticas diferentes de atuação, mas que, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que a gente pode atuar em outras perspectivas, por exemplo, fazer um jornalismo e uma publicidade a nível internacional, né, que atenda também esse público externo do nosso país, que é algo que no Brasil a gente ainda vê poucas pessoas trabalhando nesse contexto, né, porque quando a gente fala de comunicação para pessoas de fora do nosso país é outra perspectiva. Com certeza. É outro modo de criação, é outro modo de visão. Então, é muito rico nesse sentido da gente ampliar mesmo os nossos horizontes e as nossas possibilidades. Então, como pessoa, você aprende a ser resiliente, a lidar com os desafios que podem aparecer, porque a gente não tem um controle de tudo, né? E por ser um país diferente, com a cultura diferente, às vezes aparecem situações que você precisa lidar, né? Palavras também, porque tem gente que diz que o espanhol é muito parecido com o português, de fato é, mas nem tudo que aparenta ser, né? Existem aí os falsos cognatos também, que a gente precisa aprender a dominar, e é uma experiência muito, muito rica nesse sentido, de abrir os nossos horizontes, né, e as nossas perspectivas de atuação. Com certeza, professora. Isso é um fato, no Enem eu coloquei espanhol, achando que era mais fácil mesmo. Mas enfim, agora dando uma colinha, a senhora falou muito sobre essa questão de trazer essa cultura para cá também no sentido da formação. Dando uma colinha aqui na pergunta, eu queria que a senhora respondesse para a gente como é que a senhora acredita que a internacionalização dos programas acadêmicos pode influenciar positivamente a formação dos professores e a gestão educacional nas universidades brasileiras. Primeiro que quando a gente se coloca em um novo contexto, né, que a gente aprende outra cultura e outra forma de vida, outra forma de fazer, né, e promover, na verdade, conhecimento e aprendizagem, a gente também se abre para novas possibilidades e novas oportunidades. Então, para além da parceria com os professores, a partir do momento que nós fomos, o Global Summer, ele reuniu professores de 35 países. Então, para além dos professores que estavam lá na UPAEP, que são da UPAEP, que nos receberam e trabalharam conosco, nós também tivemos a oportunidade de conhecer professores do Canadá, professores do Chile, da Colômbia, dos Estados Unidos. Então, numa mesma mesa, todo mundo se reunia, conversava sobre diversos assuntos e a gente pôde também alinhar em termos de pesquisa como é que a gente amplia os horizontes tanto dos outros colegas docentes, como também dos nossos alunos. Então, por meio de aulas, espelho, né, classes compartilhadas, que por meio da tecnologia digital, mesmo que a gente não vá ao México, a gente consegue fazer essa interação muito bem, né? A maioria dos nossos alunos e dos nossos professores tem aí um smartphone na palma da mão, então por que não utilizar essa tecnologia digital para expandir essa nossa atuação, né, e trocar essas experiências também. Então, nesse sentido de fazer eventos em conjunto, a gente já teve também com a nossa volta, né, a gente já teve aí eventos junto com a área do direito,
a gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre marketing digital e inteligência artificial na perspectiva da Colômbia. Então, a gente amplia, né, essa atuação e promove não só uma abertura de novas possibilidades para o docente, como também para o nosso aluno, né, que a gente espera que o nosso aluno também ele compreenda que o mundo de atuação dele não se restringe só a Sergipe, mas que hoje, principalmente com a tecnologia digital, né, por meio da internet, a gente tem N possibilidades e de atuação internacional, inclusive, basta querer. Legal, professora, isso. Agora sim, falando sobre esses 30 dias que a senhora passou lá no México, né? Tem alguma metodologia que a senhora aprendeu e pretende passar em sala de aula ou já está passando? Com certeza. Quando a gente fala de metodologias, eu sempre gosto de trazer metodologias muito inovadoras para esse processo de aprendizagem. E aí, o que é que acontece? Lá no México, nós tivemos a oportunidade de trabalhar entre professores, como estávamos com professores de vários países, nós fizemos uma atividade de propor um desafio global para os nossos alunos lá, e cada professor pode fazer a ponte com o desafio do seu país e trazer para que os alunos pudessem também contribuir numa perspectiva global, trazendo resoluções para esses problemas. E aí foi bem interessante porque a gente pôde observar que, em termos de desafios, nossos países, quando a gente fala de Brasil, México, Colômbia, Chile, nossas realidades são parecidas, né? E o nosso contexto também, quando a gente fala da origem dos países, também é bem parecido. E aí a gente percebe que a gente consegue contribuir, né, com a resolução desses problemas numa perspectiva global, e que quando a gente traz isso para a sala de aula, os alunos começam a enxergar também essa possibilidade de atuação fora daquele espaço que ele está habituado e acostumado. E pensando nessa realidade e trazendo para o nosso contexto, a gente já fez um trabalho agora recente dos alunos já pensarem nessa perspectiva de resolução de desafios globais, até porque quando a gente fala desafio global e aprendizagem, a gente precisa também destacar que a universidade, enquanto espaço acadêmico de desenvolvimento de ciência, precisa também pensar nessa perspectiva global de resolução de problemas. Então, instigar os nossos alunos a pensar de maneira global, sair um pouco da sua zona de conforto, e começar a conectar com outras áreas, entender, por exemplo, que a comunicação se conecta com a educação, se conecta com a engenharia, se conecta com a tecnologia, é muito importante também, né? E percebe e faz com que esses alunos percebam, na verdade, que o processo de aprendizagem ele é contínuo e interdisciplinar. Então, a gente já começou a desenvolver isso aqui na sala de aula, trazendo essas perspectivas mais globais, e inclusive com a participação de professores que participaram do programa UPAEP, né? Então a gente já convidou alguns professores para estar dentro da sala de aula, tanto na graduação como na pós-graduação, para estar dialogando sobre essas perspectivas. Bem legal isso, professora. Eu, enquanto aluna, acho bem interessante. É uma coisa que eu gostaria. Mas agora uma pequena pausa, para a gente falar sobre os nossos podcasts, que vocês podem acessar no Spotify e no YouTube. Como, Tiffany? É só ir na abinha de pesquisa, botar lá Interações Sonoras, e lá vocês têm acesso aos dois, ao Papo Acadêmico e ao É Sobre. E para finalizar, professora, nosso bate-papo rapidinho, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para aqueles que querem seguir essa experiência, né, de vida acadêmica internacional. Eu diria, Tiffany, que a primeira coisa, né, que as pessoas deveriam, assim, pensar quando tem uma oportunidade como essa, é eu vou tentar. Porque se for analisar, né, a distância, a barreira da língua, a gente nunca vai sair do nosso lugar, né? E a aprendizagem é assim, né? A gente não nasce sabendo, a gente vai se constituindo ao longo do tempo, ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa experiência, das nossas escolhas, das oportunidades que vão surgindo. Então, eu diria que aproveitem as oportunidades, né? Não tenham medo, se for... Excluam, na verdade, essa palavra, né, da vida de vocês, porque ela só faz com que a gente estacione. Então, aproveitem, né, se inscrevam. É um processo que é aberto tanto para professores quanto para os nossos alunos também. Então, que todo o público possa, né, entender que mobilidade internacional é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional, de ampliação, né, de vida,
ampliação de você se constituir enquanto ser humano, inclusive, porque você conhece outra realidade, você aprende e domina também a estar, né, em outro espaço, com outros desafios que você nunca imaginou, né, vivenciar. Professora, muito obrigada, foi muito legal e desejamos outras experiências internacionais para que a senhora volte aqui e bata esse papo com a gente de novo, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tiffany, pela oportunidade e espero que mais professores e mais alunos possam ter também essa experiência. Com certeza. E olha, o nosso podcast vai ficando por aqui. Ele que é uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação: Tiffany Araújo. Produção: Tiffany Araújo e Cibele Moura. Coordenação: Thalita Deda. Edição de áudio: Eduardo Tavares. Edição de vídeo e videografismo: Márcio Pimentel. Diretor de cena e imagem: Edson Júnior. Cinegrafista: Josevaldo Vieira e Kesley Fonseca. Assistente: Ricardo Lima. Coordenação CCS: Alexandre Chagas. Conselho Editorial, podcast Papo Acadêmico. Professores: Jaqueline Neves, Tadeu Aciari e Thalita Deda. Até o próximo episódio.